Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai conversar sobre as propriedades fisiológicas do som. Sabe quando você tá lá querendo estudar e aí de repente aquele teu vizinho mala tá ouvindo música no volume máximo te incomodando e você grita: "Oh, baixa o som que o som tá muito alto"? Essa expressão fisicamente não é correta e a partir de hoje você vai tomar cuidado com isso, porque esse assunto aparece demais no teu vestibular e aparece demais na prova do Enem, como a gente vai ver num exercício daqui a pouquinho. A gente já sabe que são ondas mecânicas e ondas do tipo longitudinais. Além disso, a gente já conversou na aula passada que os seres humanos só conseguem ouvir as ondas sonoras numa faixa de frequência. Você lembra? A gente falou que é só de 20 até 20 mil Hz. Agora, outros animais conseguem ouvir outras faixas de frequência. Então, as ondas sonoras são ondas mecânicas e longitudinais, e a gente classifica como som a faixa de frequência que os humanos conseguem ouvir, ou seja, entre 20 Hz e 20 mil Hz. Agora, se a frequência for menor do que 20 Hz, eu classifico essa onda como sendo um infrassom. E se a frequência for maior do que 20 mil Hz, eu classifico como sendo um ultrassom. Bom, pessoal, e começando a falar sobre as propriedades fisiológicas do som, a primeira que eu queria falar com vocês é a altura. Por favor, a altura não tem nada a ver com o volume do som. A altura ou tom está relacionada com a frequência do som. Então olha só, quando você está num lugar e está ouvindo uma música num volume muito elevado, não está certo a gente dizer que aquele som é um som alto. O som alto ou baixo tem a ver com a frequência. Som alto significa um som de frequência alta. A gente chama esse som também de som agudo. O som agudo, para você entender bem direitinho, é aquele som mais fininho, como você está ouvindo aqui. Agora, o som baixo é um som de frequência mais baixa. Esse som a gente chama ele também de som grave, que, para você também entender bem certinho, é um som mais grosso, como esse que você está ouvindo aqui. Agora, gente, vamos anotar bem certinho isso que a gente falou, porque é fundamental. Como eu te disse, aparece muito em prova de vestibular, tá bem? Vamos lá. Então, pessoal, anotando aqui, o som alto ou som agudo é um som de maior frequência. Agora, um som baixo ou som grave é um som de menor frequência. E é exatamente a altura do som que permite a gente diferenciar uma nota musical da outra. Inclusive, uma mesma nota musical pode possuir alturas diferentes. Exemplo, a nota Lá, com 440 Hz. Eu tenho outras notas Lá com frequências maiores e com frequências menores. Se você tem uma frequência de uma determinada nota musical e quer descobrir a mesma nota mais aguda ou mais grave, é só você pegar essa frequência e multiplicar por 2 ou dividir por 2 e assim sucessivamente. Então, exemplo, 440 Hz é a frequência da nota Lá. Se eu multiplicar por 2, eu vou ter a frequência de 880 Hz, ou seja, eu tenho um Lá mais agudo, de frequência mais alta, certo? É um Lá mais fininho. Agora, se eu pegar a nota Lá, que é de 440 Hz, e dividir por 2, eu passo a ter ali 220 Hz. É de novo a nota Lá, só que é uma nota Lá de frequência mais baixa, é um som mais grave, tá certo? Vamos continuar. Agora, o timbre. O timbre vai permitir a gente saber se o som vem, por exemplo, de um saxofone, de um violão, de uma guitarra, de uma bateria. Ou seja, mesmo que sejam notas musicais iguais,
Aparelhos diferentes emitem sons com algumas características diferentes, então não tem como confundir, mesmo se você tiver de olhos fechados, o barulho de um violão, por exemplo, com o barulho de uma gaita, é impossível, tá certo? Vamos dar uma olhada e anotar bem direitinho, então, qual propriedade da onda me permite diferenciar os instrumentos. Vamos lá. Bom, eu vou colocar para você aqui um violino e uma flauta. O que acontece? Instrumentos diferentes emitem ondas com formatos diferentes. Você percebe bem fácil aí na tela que a onda do violino tem formato diferente da onda da flauta. E se a gente observar daqui até aqui, eu tenho uma onda completa e daqui até aqui eu tenho uma onda completa, ou seja, nesse intervalo, eu tenho o mesmo número de repetições, ou seja, a mesma frequência. São dois sons de mesma nota musical. Mas eu diferencio o som do violino do som da flauta porque as ondas têm formatos diferentes e aí eles causam sensações diferentes na nossa audição. Então, vamos deixar notado que o timbre está relacionado com a forma da onda. E é o que permite, então, a gente distinguir fontes sonoras diferentes, instrumentos diferentes, mesmo quando eles emitem sons de mesma altura, ou seja, com a mesma nota musical. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a intensidade. Você tem um alto-falante tocando uma música qualquer, e aí, se você aumenta a intensidade, você está aumentando o volume do som. E o volume está relacionado com a amplitude da onda. Então, dá uma olhadinha aqui nessa onda que eu vou representar para vocês. A gente aprendeu que a amplitude é a distância que existe entre a crista e essa linha média. Então deixa eu comparar para você essa onda com outra que está aqui e com outra que está aqui. E aí, comparando as três, a gente nota que a vermelha é a linha de maior amplitude das três. Então vamos anotar que se a amplitude da onda for maior, o volume do som é maior. E se a amplitude for menor, o volume do som é menor. Agora, um som de amplitude grande, um som de volume grande, é um som muito intenso. Esse som pode ser chamado também de som forte. E um som de amplitude pequena, de volume pequeno, é um som de baixa intensidade, que pode ser chamado para a gente também, em alguma prova de vestibular, na prova do Enem, de som fraco. Agora, sobre intensidade do som, pode ser que a gente precise fazer algumas contas na hora da prova, na hora do vestibular. Só que a gente vai deixar para conversar sobre essas contas só na semana que vem. Agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns exercícios, vem comigo. Primeiro exercício é uma questão da prova do Enem. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses sons um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente ao ou a. Bom, pessoal, o enunciado diz que são sons de mesma nota musical. Como é a mesma nota musical, a gente sabe que as frequências são iguais, então não é pela frequência que a gente vai conseguir diferenciar. A gente acabou de aprender que para diferenciar duas fontes sonoras, mesmo emitindo a mesma nota musical, eu uso uma característica chamada timbre, e o timbre está relacionado ao formato da onda, que é o que diz para a gente a letra D. Exercício número 2. Nossos sentidos percebem de forma distinta características das ondas sonoras, como frequência, timbre e amplitude. Observações em laboratório com o auxílio de um gerador de áudio permitem verificar o comportamento dessas características em tela de vídeo e confrontá-las em nossa percepção. Após atenta observação, é correto concluir que as características que determinam a altura do som e a sua intensidade são, respectivamente. Bom, lembra o que a gente falou, a altura do som não tem nada a ver com o volume, tem a ver, por exemplo, com a nota musical. A gente aprendeu que a altura está relacionada com a frequência e a intensidade, que aí sim tem a ver com o volume, está relacionada com a amplitude da onda. Agora, se a gente der uma olhadinha nas alternativas, a letra B fala frequência e amplitude e a letra C fala amplitude e frequência, ou seja, eles falam das mesmas características, só que com ordem invertida.
O enunciado disse pra gente o seguinte: altura do som e intensidade, respectivamente. Quando ele fala respectivamente, eu tenho que lembrar, tenho que ficar atento que ele quer nessa mesma ordem. Então, primeiro vem frequência, depois vem amplitude. Por isso, a nossa resposta é a letra B. Exercício número 3. Sabemos que, em relação ao som, quando se fala em altura, o som pode ser agudo ou grave, conforme a sua frequência. Portanto, é certo afirmar que... Letra A. O que determina a altura e a frequência do som é a sua amplitude. Pessoal, nada a ver. A amplitude está relacionada com a intensidade do som. Letra B. Quanto maior a frequência da fonte geradora, mais agudo é o som. Tá certo. O som de frequência alta é o chamado som alto ou agudo. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Letra C. O som é mais grave de acordo com a intensidade ou nível sonoros emitidos. Pessoal, está errado. O fato de ser grave ou agudo não está relacionado com a intensidade sonora. Letra D. Sons mais agudos possuem menor velocidade de propagação de sons mais graves. Tá tudo errado o que ele falou aí. Imagina se os sons agudos viessem mais devagar. Você vai a um show, por exemplo, a banda começa a tocar e os sons mais graves começam a chegar antes em você do que os sons agudos. Não faria sentido nenhum, a música ficaria horrível. Então esquece, os sons graves e agudos possuem exatamente a mesma velocidade, tá bem? Item D tá errado. Item E. Sons graves ou agudos propagam-se com a mesma velocidade no ar e no vácuo. Bom, no ar tudo bem, tá certo? Agora, eles não se propagam no vácuo, afinal, o som é uma onda mecânica e ela precisa de um meio para se propagar. Então, para a gente, a resposta fica sendo a letra B.